Episódio 75 Dragon Quest Dino Daibo Can Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E esse episódio você pode conferir no mangá a partir do capítulo 263 até o 265. O episódio começa com Ryunkyo afirmando que Avan é fraco, o que deixa todos os outros revoltados com a atitude do Ryunkyo. Então Ryunkyo passa a expor os motivos pelos quais Avan é fraco, mencionando inclusive a derrota dele para o Hadlar, e que alguém fraco como Avan não seria útil em batalha. Pop tenta defender o Avan, mas o Ryunkyo segue perguntando ao Avan se ele teria condições de derrotar o Hadlar na atual situação, e joga na cara que o Dai derrotou o Hadlar lutando sozinho, se referindo ao Dai como o atual herói. Ryunkyo pergunta diretamente ao Avan quanto o Avan acha que o Dai é mais forte que ele, e Avan responde que em termos de poder, o poder dele não chega nem na metade do Dai. Ryunkyo dá um sorriso de vitorioso e diz que o antigo herói está correto em sua análise. E Pop fica full pistola discutindo com Ryunkyo tentando convencer ele do contrário, dizendo que não importa a diferença de poderes e que o Avan veio ajudá-los, e que tudo que ele fez é a prova de sua bondade. Bastante racional, Ryunkyo responde que a bondade não vence batalhas, e afirma ter dito apenas a verdade, que o Avan é mais fraco que o Dai, que ele e até mesmo o Pop ali dando uma pequena provocada nele, fazendo com que Pop fique tão irritado que ele começa a preparar um soco e é impedido pela Man. Por fim, Ryunkyo diz que não vai aceitar alguém assim fraco como líder deles, e que se os demais quiserem seguir o Avan, o Ryunkyo vai ficar por ali mesmo. A Man também tenta convencer o Ryunkyo do contrário, mas o Ryunkyo simplesmente ignora. E o Pop acredita que o Ryunkyo está sendo apenas rebelde. A Van também começa a tentar convencer o Ryunkyo do contrário, mas o Ryunkyo lança um olhar para ele. Isso deixa o Avan surpreso, parece que ele já entende apenas pelo olhar o que Ryunkyo quer fazer. Avan chama os demais para segui-lo até a entrada do palácio central, dizendo que quer respeitar o desejo do Ryunkyo. Pop segue aborrecido, a Man preocupada e o Dai esperançoso de que o Ryunkyo virá atrás deles. Em relação ao mangá, essa parte principalmente os diálogos são um pouco diferentes. O Ryunkyo se refere ao Avan como ex-herói, o que é mais impactante do que dizer antigo herói apenas, pois é como se ele já aposentasse o Avan. E é claro que pode ser algum problema da tradução da legenda da Crunchyroll. No mangá achei que ficou mais coerente. Nessa parte a adaptação do anime ficou bem fiel ao mangá. Na cena seguinte o Rei do Mal está chamando de volta o Mr. Vern, que ainda está em batalha com Lomberuk. Vern demonstra a preocupação pelo Avan estar de volta. Mr. Vern responde que Avan não deve ser forte o bastante para ser uma ameaça. Vern fica furioso e repreende o Mr. Vern, e o Rei do Mal explica que a ameaça de Avan não é por causa da força dele, pois o Dai é muito mais poderoso. Porém, o Avan possui algo que vai além da mera força. E foi por isso que o Vern ordenou que o Hadlar eliminasse o Avan primeiro. E Vern, dando mais moral ainda ao poder do Avan, ele diz que sente no Avan uma força diferente daquela que o próprio Vern acredita. E se o Avan continuar vivo, os discípulos dele se fortalecerão num ritmo preocupante. O Mr. Vern pergunta do Killvern, e o Rei do Mal explica que a função do Killvern é diferente da do Mr. Vern, e diz que o Avan cometeu um erro em apenas ferir o seu inimigo. Vemos então o Killvern indo buscar uma máscara nova. Vern diz que se deixar o Killvern agir sozinho, ele vai caçar o Avan. Porém, o Mr. Vern tem que deter o grupo do Dai, que ganhou ímpeto depois do retorno do Avan. E essa cena foi adiantada, ela apareceria somente lá no capítulo 266 do mangá. Portanto, a adaptação do anime acabou fugindo um pouco aí da sequência do mangá. Mr. Vern, embora queira obedecer à ordem do Vern, vemos ali o Lomberuk diante dele, que é o seu obstáculo. E a cena se encerra com uma encarada do Lomberuk. Na cena seguinte vemos Avan e seus discípulos correndo. Man ainda está preocupada com Ryunkyo e o Pop não gosta muito disso. E Man afirma não acreditar que o Ryunkyo falaria aquelas coisas. O Avan então para e concorda com ela. E explica que assim que eles chegarem perto da entrada, o Ryunkyo será atacado por vários inimigos. Pop fica sem entender e a Leona, esperta como sempre, repreende o Pop e pergunta se ele ainda não entendeu. Porque o Ryunkyo fez exatamente o mesmo que o Pop fez para enfrentar os montadores de dragão. Ou seja, ele queria que os demais lutassem sem se preocupar com ele. Vemos diversos feixes de luz se movendo para a frente do Ryunkyo, que na verdade são os monstros usando Urura. Isso acontece com uma música triste de despedida tocando ao fundo. O grupo volta a atenção para o Ryunkyo e o Pop dessa vez grita por ele. A câmera vai se aproximando do Ryunkyo e depois foca na mão dele e ele faz um sinal de positivo. Podemos perceber também que ele está envolvido pelo seu token. Mais uma vez o Pop fica revoltado, o Avan acalma o Pop e pede que ele tente entender como o Ryunkyo se sente, e explica que o Ryunkyo percebeu que o poder do Avan seria essencial para navegar dentro do palácio do Vern, e por isso o Ryunkyo decidiu ficar para segurar os perseguidores, e se os demais soubessem a verdade eles não iriam deixar o Ryunkyo ficar sozinho. Man pergunta se o Avan sabia disso desde o começo,
E o Avan fica um pouco emocionado e conta que o Ryunkyo sempre deu problema porque fazia coisas que não queria. E ele sempre tinha o mesmo olhar que ele fez naquele momento, um olhar que mistura tristeza e remorso. Temos um close no Ryunkyo e ele diz a seguinte frase: em pensamento, o Pop ainda tá revoltado, dizendo que o Ryunkyo sempre trata eles como crianças e como se ele soubesse de tudo, e que ele rouba toda a glória para ele. Pop afirma que assim que ele se vire de novo ele vai quebrar a cara do Ryunkyo e pede que o Ryunkyo não invente de morrer. E esse é o jeito do Pop demonstrar que ele se preocupa com o Ryunkyo. O Ryunkyo encara diversos monstros que estão na frente dele, e eles começam, claro, a fazer pouco caso do Ryunkyo. Mas muito seguro de si e tranquilo, o Ryunkyo fala que primeiro vai dar um jeito em todos eles. E em segundo lugar, nenhum obstáculo conseguirá deter os que seguirem em frente. 5 monstros partem para cima do Ryunkyo e com apenas um golpe ele derruba todos eles. A cena não mostra e ouvimos apenas que mais monstros foram abatidos. Essa parte do Ryunkyo e a explicação do Avan são bastante semelhantes ao mangá. Temos uma pequena diferença no gesto que o Ryunkyo faz com a mão, ali ele usa 2 dedos e no anime ele dá um sinal de positivo. Fora isso, tem uma pequena cena da luz refletindo no óculos do Avan que não tem no mangá e é só isso, o resto é tudo muito parecido. Todos seguem correndo e o Avan explica que o Ryunkyo prestou atenção nas aulas dele, e que quando se invade uma fortaleza é preciso evitar ser flanqueado. É preciso ter membros poderosos tanto no front como também na retaguarda. Ryunkyo percebeu que o Avan tinha enfrentado Killvern assumindo o papel de cuidar da retaguarda, e por entender que o Avan seria mais útil no front, o Ryunkyo assumiu a posição dele na retaguarda. E aqui Avan revela um feitiço novo que ele conseguiu, o Lily Rula, que é um teletransporte que faz com que a pessoa suma e consiga voltar para o grupo dela. E o Pop pergunta se é esse feitiço que muitos dos inimigos usam quando desaparece na frente deles, o que é confirmado pelo Avan. A princesa Leona, como sempre esperta, acaba deduzindo que o Avan estava treinando. Eles chegam então na frente do imenso portão. O Dai fala que aquele portão é muito semelhante ao da Cidadela Demoníaca, e que esse pode ser ainda mais poderoso do que o que ele destruiu junto com o Baran. O Pop fica preocupado, achando que não vão conseguir entrar, e então o Avan diz para eles irem para trás, e promete mostrar porque o Ryunkyo deixou ele na liderança. Avan está prestes a mostrar um novo poder que ele obteve com seu treinamento. Então ele começa a contar que esse tempo todo ele esteve treinando, dentro da Caverna da Aprovação lá no reino de Kaur, a mesma caverna que a Leona conseguiu o Minokator. E agora que começa aquilo que a gente estava esperando, a explicação do Avan de como ele sobreviveu e o que aconteceu. Ele conta que apesar do amuleto de Kaur ter ajudado ele ficou muito ferido depois de usar o Megante. E Avan presenciou a partida do Dai e do Pop. Ele disse que seria fácil chamá-los e se juntar a eles na jornada, mas ele não conseguiu fazer isso. Avan afirma que queria ajudar os dois a continuarem crescendo, porém ele não pôde perdoar a própria fraqueza dele, e já sabia que a força latente de Dai já superava em muito sua força. E Avan acreditava que se fosse com ele só atrapalharia o progresso dos dois. Então Avan treinou seu corpo e seu espírito para ganhar novas habilidades, para voltar a ser digno de batalhar ao lado deles. Por isso o Avan decidiu aperfeiçoar as magias dele de purificação. Avan passou meses dentro dessa caverna, descendo os andares, até que ele chegou no 50º andar, onde já não haviam mais feitiços. O Avan revela que nos andares mais baixos da caverna ela testa o conhecimento do desafiante. E o Avan pôde perceber que dentro da caverna foi utilizado um feitiço de purificação, então ele presumiu que a batalha final se aproximava. Agora, como ele soube que foi a Leona ou alguém que ele conhecia, aí eu já não sei. Me pareceu um furo de roteiro. A Leona pergunta em qual andar o Avan estava, e Avan conta que tinha descido 150 andares. E de um jeito cômico ele revela que deve ser um novo recorde humano. Em relação ao mangá, a parte que o Avan explica por que ele não foi com Dai e com o Pop, tem uma explicação mais longa e mais detalhada, que no anime eles acabaram simplificando muito a explicação. O Avan no mangá disse que já sabia que o potencial do Dai superava muito dele e que era necessário que o Dai seguisse por conta própria. Assim, o Dai e o Pop iriam enfrentar inimigos ferozes sozinhos, permitindo que eles pudessem se superar em suas limitações e adquirissem força o suficiente para enfrentar o Rei do Mal. Se o Avan fosse com eles iriam confiar nele e isso atrapalharia o crescimento dos dois. Eu gostei mais dessa explicação do mangá do que a que houve ali no anime de uma forma muito resumida. O Avan começa a preparar sua técnica de purificação. A cena corta e volta para o Ryunkyo, onde vemos uma cena muito parecida com o mangá em que ele derrota diversos inimigos, até que o feitiço do Avan chama a atenção de todos. O Pop cogita que, em razão do Avan ter descido tantos andares, que o feitiço que ele conseguiu seria mais poderoso do que o Minokator, mas o Avan diz que não existe nenhum feitiço mais poderoso do que esse que foi usado por eles.
embora talvez eles possam encontrar outros se descerem mais a fundo na caverna. O Avan conta que aquilo não é um feitiço de purificação, e sim uma doutrina secreta de purificação. Em uma bela cena, o Avan começa a concluir o feitiço, e o Avan esclarece que ele utilizou essa doutrina para amplificar o poder do feitiço de anular barreiras. E foi assim que ele conseguiu salvar o Pop e o Hadlar. E agora ele vai usar um feitiço de abrir portas, porém utilizando a doutrina de purificação que amplifica o poder do feitiço. Avan consegue abrir o portão. Os monstros que Ryunkyo está enfrentando ficam surpresos e preocupados porque o portão se abriu. Em pensamento, Ryunkyo elogia seu mestre e repete que ninguém conseguirá impedi-los. Vemos o palácio central do Verne e barulho dos monstros que estão enfrentando o Ryunkyo, e assim se encerra esse episódio. Vamos à crítica então do episódio 75. Começando pela parte boa desse episódio, eu gostei bastante da adaptação da parte do Ryunkyo, que ele resolve ficar para trás para segurar os monstros. Por mais que ele tenha tentado ser babaca, ele usou muito ali da racionalidade para convencer as pessoas de que ele estava certo. Ele só ocultou a parte em que era real a intenção dele, que ele acreditava que o Avan seria mais útil dentro do palácio. Então ele não conseguiu me irritar tanto quanto o Pop conseguiu fazer na época que ele acabou regredindo, quando ele quis ir sozinho enfrentar os montadores de dragão. Ele conseguiu irritar o Pop pela rivalidade deles e também porque o Pop tem uma admiração muito grande pelo Avan, tanto que ele foi o que mais defendeu o Avan nesse momento. E tudo que o Pop falou ali demonstra que ele se preocupa com o Ryunkyo também, e é como se os dois fossem irmãos um do outro, e o Ryunkyo, o irmão mais velho, que apesar de às vezes parecer não se dar muito bem com os irmãos mais novos, na verdade ele quer protegê-los. Gostei bastante também do Avan entender o Ryunkyo apenas com o olhar que ele deu para ele. As explicações do Avan sobre as novas técnicas que ele conseguiu acabou ali me convencendo, respondeu aquelas dúvidas que eu tive de como ele conseguiu libertar o Pop e o Hadlar daquela armadilha. Agora a parte que foi difícil para mim de digerir, eu vi o episódio 3 vezes para tentar digerir essas informações, foi a parte que o Avan explica o porquê que ele não seguiu o Pop e o Dai. Eu também li o mangá em português, a tradução ali parecia bastante com o que a gente vê no anime, e como eu disse, me convenceu um pouco mais a explicação do mangá na versão em inglês. Mas eu achei uma grande mancada do Avan ir até ali e deixar esse tempo todo mundo pensar que ele tinha morrido. Apesar dele ter boas intenções de que o Pop e o Dai se desenvolvessem, os dois poderiam ter morrido. Eu acredito que essa jornada dos dois acabou sendo mais benéfica para o Pop, que se desenvolveu mais que o Dai, que na presença do Avan ele tinha certa dificuldade, ele não tinha se desenvolvido muito ainda, mas o Dai teve uma evolução incrível em apenas poucos dias de treinamento com o Avan, e a missão do Avan era completar o treinamento de herói do Dai, e ele acabou deixando isso de lado. Ele poderia ter chamado Dai e Pop completar o treinamento do Dai, que ele ficaria muito mais forte para seguir a jornada dele, e o Avan em determinado momento se separar do Dai e do Pop e deixar eles terem a jornada deles sozinhos, enquanto o Avan iria para a caverna. Porém, é claro, eu acredito que talvez sem a motivação que eles tinham de vingar a morte do Avan, eles não tivessem se desenvolvido tanto. Por isso eu penso que uma melhor solução seria que o Avan não tivesse visto eles saindo naquela jornada. Que talvez o amuleto tivesse alguma propriedade mágica que levasse o Avan para um lugar que ele ficasse isolado, ele não tivesse como se comunicar com os demais, e nem conseguisse sair usando algum feitiço do tipo Rura. Então nesse lugar ele teria que se recuperar e passar por um caminho onde ele teria as provações e conseguiria essa nova técnica. E só então ele conseguindo sair por esse caminho é que ele retornaria e descobriria o que está acontecendo no mundo e viria ajudar o Dai e o Pop nesse momento. Agora, do jeito que ficou no anime, ficou um tanto ruim a explicação. Parece que o Avan ficou ali pra baixo, que ele não quis mais seguir o Dai e o Pop porque ele viu que o Dai estava mais forte que ele. É como se a derrota pro Hadlar tivesse mexido com o ego do Avan. Assistindo só o anime, me pareceu que o Avan saiu de um mártir, um herói lendário, para um humano falho também. Perdeu ali um pouco do brilho dele como herói. Essa atitude que, a meu ver, pareceu um tanto egoísta, porque com certeza ele seria útil se tivesse ajudado o Dai e o Pop. A explicação do mangá em inglês amenizou um tanto essa impressão que eu tive assistindo o anime. Porém, como eu disse, eu preferi uma solução que demonstrasse que o Avan realmente não tinha como avisar antes que ele estava vivo. Em relação ao episódio, eu faço minhas as palavras do Ryunkyo nessa capa do vídeo. Dos 3 episódios que tivemos após o retorno do anime, esse aqui foi o mais fraco. Apesar de ser um bom episódio, não se arriscaram muito, não entregaram muitas cenas novas, anteciparam uma cena ali do capítulo do mangá 266, que é uma cena legal, que demonstra que o Verne tem medo do Avan não pela força que ele tem, mas sim pelo conhecimento e o quanto ele é capaz de inspirar as pessoas. Mas ao invés disso, eles poderiam estender as cenas do Ryunkyo lutando contra os monstros do Meikai.
Ao invés disso, eles mal mostraram o Ryunkyo lutando. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ter novidades sobre Dragon Quest. Eu trago semanalmente resumo e crítica dos episódios, além de outras notícias quando sai alguma coisa. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 75 de Dragon Quest. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.